Vamos começar já perguntando um pouco sobre essa grande mudança que a Loft teve, né? Porque a gente sabe que todo mundo que é do mercado imobiliário meio que conhece a Loft, né? Uhum. Só que assim, a gente que já está um pouco mais de perto sabe que tiveram várias mudanças que aconteceram nos últimos anos. Vocês estão enxergando o mercado imobiliário também de uma nova forma. Queria pedir para você dar uma visão para a gente sobre isso. Legal, legal. Esse é um ponto super importante. A gente sempre fala muito disso, né? Para explicar para as pessoas, afinal de contas, o que a Loft faz, né? Eu vou voltar um pouquinho na linha do tempo, né? A Loft tem 6 anos, né? Um pouquinho mais de 6 anos. Nesses 6 anos, a gente teve uma ascensão muito rápida, né? A gente foi a startup que mais rapidamente chegou ao status de unicórnio, né? Para todo mundo aí, né? O status de unicórnio é basicamente quando a startup é avaliada em mais de $1 bilhão, né? Então isso foi muito bacana, demorou 16 meses, né? E a primeira tese da Loft foi comprar, reformar e vender imóveis, né? E a gente chegou a ter mais de 1.200 imóveis na carteira. Funcionou super bem, né, ajudou a Loft a ganhar uma projeção grande, foi uma das coisas que contribuiu para a gente no ano passado, por exemplo, estar entre as 15 marcas mais conhecidas no mercado imobiliário, né, que foi uma grande vitória. Mas a gente não faz mais isso, né, então é importante deixar claro para o pessoal que está ouvindo a gente que a gente não faz mais compra, reforma e vende, né. Depois da compra, reforma e vende, a gente entrou numa tese mais B2C, né, a gente tinha os nossos top brokers, nossos corretores que faziam o processo de compra e venda, com muita tecnologia sempre, né? Desde o início a Loft começou com muita tecnologia, mas a gente também não tem mais essa vertical, né? A gente mudou um pouco o nosso posicionamento, também baseado em tudo que a gente aprendeu e absorveu das aquisições que a gente fez, né? Então a Loft adquiriu empresas que são ou líderes ou vice-líderes no mercado em que atuam, né? A Credipago, por exemplo, da fiança locatícia, né? A Cred Home com financiamento imobiliário, o próprio Vista, que é o nosso CRM. A gente adquiriu também uma imobiliária com mais de 14 anos em Porto Alegre, uma das maiores de Porto Alegre, que é a Foxter, que é o nosso laboratório para testes de novos serviços, novas funcionalidades. Então, a gente percebeu, né, que todas essas empresas que foram adquiridas, elas tinham desde o início da sua jornada, no seu DNA muito claro, né, esse viés, esse objetivo de atender as imobiliárias, né? E a gente veio ao longo dessa jornada, né, criando essa vocação de realmente trabalhar em prol das imobiliárias, que é hoje o nosso grande objetivo, né? E por isso que a gente fez esse nosso reposicionamento de Loft mais negócio, para deixar bem claro que nós estamos aqui para acelerar o negócio das imobiliárias. Nosso cliente principal é a imobiliária. A gente sabe que com as nossas tecnologias, os nossos serviços, a gente melhora a jornada de compra e venda de aluguel para todos os stakeholders, né? Então, um comprador, um proprietário que está alugando seu imóvel, um vendedor, todos eles acabam, né, tendo benefícios, mas o nosso cliente principal, o nosso cliente final é a imobiliária. Então, essa foi a grande mudança nossa no posicionamento, né? A gente fez a unificação das nossas marcas. Então, hoje não temos mais Credipago, fiança locatícia, Loft fiança locatícia, né? Fiança de aluguel. Cred Home virou Loft financiamento imobiliário. Então foi uma integração que aconteceu esse ano, né, pós o nosso atingimento de break-even, que foi a nossa grande entrega no ano passado, né? Para quem está em casa, o break-even basicamente é a gente passar a ter uma receita maior do que os nossos custos, né? E efetivamente estar no volante da empresa, podendo aí focar no crescimento. Então esse ano, no ano passado foi um ano muito intenso para a gente, esse ano também tem sido, principalmente com essa mudança na marca e nessa estruturação maior dos nossos serviços aí para as imobiliárias. Que é um dos desafios das startups, né? Chegar nesse momento, né? Que acabaram de chegar nesse momento. E eu queria te perguntar, por que vocês decidiram, nessa mudança, começar a dar o foco nas imobiliárias? Eu queria até complementar. Por que esse foco e qual foi o maior gap que você percebeu que as imobiliárias tinham? Assim? Então, a gente decidiu um pouco, muito por essa vocação que a gente percebeu nessas empresas que a gente adquiriu, né, de trabalhar diariamente para melhorar a vida das imobiliárias, né, e o maior gap que a gente enxerga, né, hoje em dia é a complexidade, né? O que acontece no final? A jornada de compra e venda e a jornada de aluguel, ela por si só já é uma jornada com bastante burocracia, né, com algumas dificuldades, com algumas dores, né? E quando você traz isso para a realidade da imobiliária, né, imagina uma imobiliária com 100, 200 corretores, existem várias jornadas acontecendo simultaneamente, com níveis de complexidade entre elas ainda diferentes, né? Então, no fim do dia, o que a gente tenta oferecer para as imobiliárias são serviços que vão fazer com que ela tenha uma melhor gestão do seu negócio, né? E a tecnologia está aí para isso.
né? Então, hoje, imobiliárias grandes, por exemplo, imobiliárias médias e até algumas imobiliárias pequenas já não vivem mais sem o CRM, né? Já não conseguem gerir os seus anúncios, gerir os seus clientes, né? Gerir a transação sem ter o suporte de tecnologia. Porque, de novo, uma coisa é você gerenciar uma jornada de compra e venda. Imagina você gerenciar 50, 100, 200 diariamente. Então, essa é a grande dificuldade da imobiliária. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O ser humano está ficando um cara cada vez menos padronizável, né? Cada vez mais cada um tem os seus próprios anseios, as suas próprias vontades, né? E isso traz uma complexidade ainda maior para o processo. E os sistemas, né, que a gente desenvolve, os processos, os serviços, eles vêm para poder tornar isso muito mais gerenciável e, consequentemente, mais eficiente, com nível de serviço melhor, fazendo a imobiliária ganhar mais dinheiro no fim do dia, né? Que é para isso que a imobiliária está lá. É uma grande dificuldade que as imobiliárias têm. Toda imobiliária, normalmente elas são empresas pequenininhas que começaram com a família e algumas outras vão se desempenhando um pouco mais, ganhando mais corretores, criando corpo e se tornam uma empresa de verdade, né? Exatamente. Então a gente percebe com as pessoas que a gente conhece que realmente falta muita gestão e falta de querer gestão. Ou pela complexidade, ou por não ter conhecimento e tudo mais, né? Talvez esses sejam também um dos maiores gaps que nós aqui do lado de cá percebemos. E eu acho que a tecnologia traz essa vantagem para o cara o seguinte, porque ele pensa assim, pensa no dono de imobiliária, que já tem uma certa idade, que sabe administrar pessoas do jeitão dele e fala assim, eu não sei nem por onde começar, não sei nem fazer uma planilha. Exato. Então, cada vez mais a tecnologia tem que se tornar algo fácil e prático para usar, para o cara entender de uma maneira simples. Né? Assim como o Pix é simples. Exatamente. Você que está no campo de batalha, você percebe que os donos de imobiliárias, eles têm tido uma aceitação boa ou muitas objeções ainda, no geral? Eu sinto cada vez mais aceitação, mas ainda tem gente que aceita mais, que aceita menos. Tem donos de imobiliária que tem mais facilidade, outros menos facilidade de implantar, né? Porque ele precisa gerenciar o salão de vendas. É uma dificuldade gerenciar o salão de vendas do corretor. Até pela dinâmica que é o corretor, né? O corretor não é um cara CLT, o corretor é um corretor autônomo. Então, existe sempre esse receio do dono da imobiliária, a que nível de transformação ele vai levar para a imobiliária, porque se o corretor acaba se desgastando, né, ou acaba não gostando, né, de determinada coisa, ele pode atravessar a rua e ir para um concorrente. Então, eu sinto ainda donos de imobiliárias ainda um pouco reticentes para abraçar a tecnologia. E esse ponto que você comentou, cara, é muito, muito importante. As soluções que a gente desenvolve não são soluções só para imobiliárias médias e grandes. São soluções para todas as imobiliárias, até para alguns corretores que se unem e começam ali com uma jornada juntos. Porque existem níveis de gestão diferentes, né? À medida que você vai crescendo, você demanda ferramentas ainda mais potentes, ainda mais parrudas. Mas desde o começo, você consegue, com ferramentas mais simples, tirar aquelas atividades ineficientes da sua jornada. Então, por exemplo, a primeira coisa que 1, 2 corretores, e vários corretores autônomos até usam, né? Tem corretores que têm sua própria carga de portais, mesmo estando conectado a uma imobiliária. Ele precisa ter uma gestão de anúncio, né? Porque imagina, ele vai ter carga em 2 ou 3 portais, ele vai subir todos os imóveis que ele tem em cada um dos portais manualmente. Isso não faz sentido. Esse tempo é muito mais útil para ele atendendo o cliente, fazendo visita, puxando uma proposta, fazendo uma negociação. É para isso que ele está lá. Então, se eu tivesse que dar uma dica para quem está nos ouvindo, né, ou corretor autônomo que tem a sua estratégia pessoal ou imobiliárias menores, não esperem ficar grande para poder adotar tecnologia ou ferramentas, né? Adotem as ferramentas que vocês precisam para aquela etapa da sua jornada, que não são as ferramentas mais complexas, mas que vão te ajudar a focar no que realmente gera valor, né? Você abraçar a tecnologia. E eu falo muito isso nas minhas visitas às imobiliárias, né? A gente visita muito imobiliária, né? Que nós da Loft, e esse ponto é muito importante deixar claro, a gente não entende que o mercado imobiliário vai existir sem as imobiliárias e sem os corretores. A gente não acha que vai vir uma empresa ou uma tecnologia e vai substituir esses profissionais. A gente não acredita nisso pelo nosso conhecimento de mercado e também por vários benchmarks que a gente fez no mundo todo. Não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, não é isso que aconteceu na China, mesmo com o nascimento de várias startups e várias empresas que se tornaram muito grandes nesses mercados. Pelo contrário, cada vez mais as transações estão passando pelo corretor, cada vez mais as transações estão passando pela imobiliária. Então, a gente está aqui para empoderar essa imobiliária, né? Porque ao mesmo tempo que para o corretor é assim como um médico e como um engenheiro, né? O médico que usa a mesma tecnologia para fazer uma cirurgia
que ele usava há 30 anos atrás, é um médico que vai ficar esquecido no mercado. Sim. A mesma coisa de um engenheiro que não abraça as novas tecnologias, a inteligência artificial e assim por diante. Isso vai acontecer para o corretor e para a imobiliária. Então, a dica que eu dou é, cara, comece desde o início com ferramentas e vá desenvolvendo. Isso entendeu? é um princípio, na verdade, né? Porque, assim, às vezes os empresários, não todo, não é só dono de imobiliária, não. Ele quer colher sem plantar. Né? Isso é um princípio, você só vai colher o que você planta. Então, se você quer ser grande, primeiro você tem que plantar ser grande. E plantar ser grande nada mais é do que ser organizado. É você tá preparado, tá coisas em passo a passo para que você ser cresça. Eficiente, gerir bem as coisas. Porque, beleza, existe aquela máxima que você tem que pôr o carro nas frentes do boi para crescer um pouco e ajustar. Sim, a conta tem que ser fechada. Mas para certas coisas, para as outras não, né? Então, tem essa máxima, mas é um princípio, tá? Escrito desde o princípio isso lá, que Tem outra coisa. plantar. Geralmente também você mudar uma cultura da empresa é algo dificultoso, né? Então, assim, se você tá no começo, é a melhor hora também por causa disso, porque se você acostuma as pessoas da equipe a trabalhar de uma forma, para você mudar isso depois é muito difícil, porque o cara ele vai achar que você tá querendo colocar mais trabalho para ele, que ele vai perder tempo fazendo aquilo. Nossa, mas eu não fazia isso antes, por que eu tenho que fazer isso agora? Entendeu? Então a pessoa não enxerga valor, então ela tem vícios que vão ser difíceis de serem mudados, né? Sim. Então, se você começa isso antes, implantando como cultura na tua empresa, eu acho que isso facilita, porque se você já tiver com 10 corretores, cara, já vai ser um pouco difícil. Se você tiver com 20, vai ser um pouquinho mais. Se você tiver com 30, 40, 50, cara... E no final das contas, é tudo sobre as pessoas que vão estar no negócio ali da imobiliária, porque às vezes o próprio dono da imobiliária, ele é o gargalo da imobiliária dele. E você pode ter um time de corretores ali que vão ser embaixadores da mudança e dessa transformação do mercado, né? O corretor que está enxergando lá na ponta essa necessidade das ferramentas, da agilidade, ele é o cara que vai puxar, né, todo mundo para cima.